Bom, pessoal, nós estávamos falando com relação à prisão cautelar, quais são as formalidades para o seu cumprimento. Dissemos que eu preciso de um mandado de prisão, que ao cumprir este mandado de prisão eu tenho que verificar a questão da inviolabilidade domiciliar. Continuando a falar das formalidades, vamos falar com relação à prisão em perseguição. O artigo 290, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, ele traz para a gente quais são as hipóteses que se considera que uma pessoa está em perseguição. Então ele diz, olha, quando você vai ao encalço daquela pessoa, ou quando você vai tendo informações fidedignas que a pessoa passou para um lado ou para o outro, você vai ao seu encalço. Tá. Por que nós falamos isso? Porque esta prisão em perseguição, ela pode ocorrer tanto durante um cumprimento de mandado, quanto até mesmo de uma situação flagrancial. Quando eu falo de situação flagrancial, que nós vamos ver daqui um pouco, ele vai dizer, olha, assim que você cumprir o mandado, você apresenta a autoridade policial do local onde ele foi preso. E é a mesma coisa que acontece no mandado. Então, se você está durante um cumprimento de mandado, a pessoa foge, você faz a perseguição da mesma, tá? E você acaba passando para outra cidade, outra comarca, ou inclusive até mesmo para outro estado. Neste caso, você vai capturar a pessoa e daí você vai levá-la até a autoridade policial ou judicial do local onde foi feita a captura. Depois que o juiz realizar a audiência de custódia, tá? Ele determinará então que seja removida para o local do interesse, né? Então vai ver da onde que foi, qual o juízo que expediu o mandado e será determinado o seu encaminhamento para lá. Por quê? Porque para ele, não tem qualquer utilidade aquele preso dentro da sua comarca. Ele interessa a um outro juízo em razão daquele processo, tá? Pelo qual originou o mandado. Então, o artigo 290, parágrafo 1, é a prisão em perseguição, que vale tanto para a medida cautelar de prisão preventiva ou temporária, quanto para uma situação flagrancial. Qual outra formalidade que nós temos que analisar quando falamos do cumprimento? Vamos colocar aqui do lado. A prisão especial. O artigo 295 e 296 do Código de Processo Penal, ele traz um rol de pessoas, em razão da função exercida, que terá direito à prisão especial. Este rol, ele não é exaustivo. Outras leis podem trazer também situações, hipóteses de prisões especiais. Esta prisão especial, ela é um direito que a pessoa tem. Caso não haja no local uma cela, por exemplo, o advogado, se preso, ele terá direito ao que se chama de sala de estado maior. E vem ali quais são as características que essa sala tem que ter. Como regra, nós não temos nem cadeia pública, nem presídios com esse tipo de cela. Se ele não conseguir uma cela, pelo menos em separado, sem contato com os demais presos, ele terá direito, então, por um exemplo, à prisão domiciliar, devidamente requerido ao juízo, tá bem? Então, esta prisão especial é referente às pessoas que estão sendo presas preventivamente. A prisão especial, ela deixa de ser um direito no momento em que uma pessoa é condenada com trânsito em julgado da sentença. Tá? Então, por um exemplo, uma pessoa que tem curso superior, se ela for presa preventivamente, ela tem direito de ficar numa cela em separado. É a chamada de prisão especial. Agora, se ela for condenada e a sua sentença transitou em julgado para o cumprimento da pena, aí ela deverá ser tratada como qualquer outro preso. Tá? A LEP,
a Lei de Execuções Penais, ela traz apenas uma diferenciação, que é qual? Então, todo mundo que tem direito à prisão especial durante prisão cautelar perde esse direito no cumprimento de pena. A não ser as pessoas que durante a sua prisão, quando praticaram o crime e a prisão cautelar, tiveram sua prisão cautelar decretada, elas trabalhavam para a administração da justiça penal. Então, o juiz do criminal, ele não vai para a cela comum, o policial não vai para a cela comum. Por quê? Porque isso daí vai gerar um risco à sua vida e à sua integridade física, razão pela qual ele permanecerá separado dos demais, tá? Mas isso é em razão da sua integridade física e não pela função por si, porque a pessoa era policial, porque ele era do Ministério Público. Não, é simplesmente porque a chance dele encontrar os famosos clientes, aqueles que ele já prendeu ao longo da sua vida profissional dentro da cadeia é muito grande. Tá? Então, a prisão especial é para algumas pessoas em razão da função, em razão de alguma característica especial, é um direito garantido, não é uma faculdade, não é alguma coisa que pode acontecer ou não, é um direito subjetivo da pessoa, tá? E que se não puder ser obedecido, ele terá direito, por exemplo, a uma tornozeleira, a uma prisão domiciliar. Não tem essa coisa, não tem, vamos colocar em qualquer lugar. Não, isso não pode acontecer, tá bem? E que essa prisão, lembrar que essa prisão especial, ela só terá efeito até que haja uma sentença condenatória transitada em julgado. E lembrar, por favor, desta exceção que a LEP traz com relação às pessoas que trabalham na administração da justiça criminal, porque daí ela terá essa prisão especial estendida também para depois de uma sentença condenatória transitada em julgado. Tá? A nossa última formalidade, a nossa última formalidade é o emprego da força e uso de algema. Como regra, pessoal, todo policial, ele quer que o cumprimento deste mandado de prisão se dê da forma mais tranquila possível. Porque o fato de você prender alguém por si só, já gera uma situação de estresse, tanto para quem vai prender e, obviamente, para quem está sendo preso. Então, o que se pretende é que aquele ato seja feito da forma mais tranquila possível. Contudo, nem sempre o nosso alvo, a pessoa que você tem interesse em prender, ele está de boa vontade desse jeito, ele não está com tanta boa vontade assim. E daí é que as coisas acabam acontecendo, a necessidade do uso progressivo da força. Tá? Então, conforme a situação vai evoluindo, principalmente em termos de resistência, aí a força tem que ser usada proporcionalmente. Tudo bem? Então, por exemplo, não sei, no direito americano, pelo menos nos filmes de Hollywood, a pessoa sai correndo e o policial dá um tiro. Olha, você pode até tentar fazer isso aqui no Brasil, a chance de você ser preso é muito grande também. Por quê? Qual é a proporcionalidade entre a conduta do agente com a do policial? É totalmente desproporcional. Tá? Então, por isso que tem policiais que estão ouvindo, que já tem esse tipo de instrução, você que vai ser policial, é ensinado justamente que deve haver o uso progressivo da força e, obviamente, conforme a força empregada pelo agente criminoso, será a força empregada pelo policial. Tá? Se houve resistência no sentido técnico da palavra, não resistir, eu resisto, eu não estou com vontade, isso para nós é simplesmente desobediência. A pessoa que vai ser presa, ela se agarra num tronco de árvore, se agarra na maçaneta da porta, cai no chão. Isso daí pra gente não é resistência. Isso é o que se chama de resistência passiva.
nada mais é do que se encaixa no crime de desobediência. Ele não está obedecendo uma ordem legal dada, né, por uma autoridade. Agora, quando nós temos a resistência ativa, ou seja, a pessoa emprega força, emprega violência, emprega ameaça contra quem está realizando a prisão ou inclusive contra terceiros no momento da prisão, é aí que há a possibilidade do uso de algemas. Tá? A súmula vinculante número 11, que você que vai ser policial, obviamente, já sabe ela de cor, né? Porque nenhum policial que se preze não conhece a súmula vinculante número 11, em que ela vai dizer quais são as situações que estará autorizado o uso de algema. A gente sabe que o uso de algema, ele é a exceção. É exceção. Tá? A regra é que você realize a prisão e todos os demais atos envolvendo o criminoso, né? Sem a algema. Para você fazer o uso da algema, seja você policial, seja você juiz também, deve haver a justificativa do uso da algema, sob pena daquele ato ser considerado ilegal e nulo, tá? Então, por isso que um policial, ao fazer uma prisão na rua e a condução ou ao cárcere direto no cumprimento de mandado de prisão ou no momento de uma prisão em flagrante, ele deve justificar por escrito por que ele usou a algema naquele caso. E a súmula vinculante me traz três hipóteses. Desculpa, três hipóteses. Primeira, resistência. Ou seja, a pessoa no momento da prisão, ela está empregando violência ou grave ameaça a quem está executando o ato. Fuga ou receio de fuga. Você já correu horrores atrás da pessoa, né? Você está indo lá para fazer um cumprimento de mandado, quando ela vê você, ela aqui, ó, ela dá no pé. E você começa a correr atrás. Vamos combinar que no momento em que você captura a pessoa, você não vai deixá-la sem algema, porque a chance dela fugir de novo é muito grande. Então, o uso de algema pela própria fuga, né? E receio de que ela possa fugir novamente. Quantas vezes a gente escuta a história de que o cara, mesmo algemado, ele tá dentro da viatura e ele consegue se jogar para fora e sai correndo. Gente, tudo, é o famoso que tudo pode acontecer durante um cumprimento de mandado. Ou quando está se pondo em risco a integridade física do agente criminoso, do policial ou de terceiras pessoas, né? Principalmente quando a gente fala de Maria da Penha, as situações de violência doméstica e familiar contra a mulher, eu reputo como sendo um dos momentos de prisão que geram mais estresse. Por toda a situação. Não que criminosos assim não geram estresse, claro que gera. Mas o problema da Maria da Penha é toda a questão emocional que está envolvida ali. Então, a pessoa que está sendo presa, ela já está dentro de um conflito. E esse conflito dentro de família é normalmente aqueles conflitos em que as pessoas perdem totalmente a cabeça, né? Perdem a noção. E daí você, além dela estar, o famoso puto da cara, você ainda vai lá e vai prender. Aí ela fica pior ainda. Então, ou ela vai tentar bater na vítima, ou ela vai tentar se jogar. Então, tudo isso, até mesmo para proteger a integridade física do próprio preso, você faz o algemamento. Devidamente justificado. Algema em audiência, pode? Pode, desde que devidamente justificado. Tá? Hoje, em todos os momentos em que for usada uma algema, deve haver a justificativa sob pena de nulidade do ato. Foi feita uma prisão em flagrante, a pessoa foi conduzida algemada, não foi justificado o uso da algema, a prisão será considerada ilegal. Ou seja, você tem que soltar a pessoa, porque em flagrante ela não pode ficar. Tudo bem? Então, com relação às formalidades do flagrante, formalidades da prisão, é isso que nós tínhamos para falar. E vamos começar agora a falar das prisões cautelares. E a primeira que nós vamos estudar vai ser a prisão em flagrante.
prisão em flagrante, pessoal, como conceito, nós temos o quê? É aquela ordem de prisão, é aquela privação da liberdade de um indivíduo sem que haja a necessidade de uma ordem escrita e fundamentada do juiz. Então, quando que eu tenho, o que é uma prisão em flagrante? Uma prisão em flagrante nada mais é um indivíduo, como vamos dizer, em linhas gerais, que foi abordado praticando um crime ou que ele acabou de praticá-lo. É o famoso você foi pego no flagra. Se você foi pego no flagra é porque ou você estava comendo o bolo ou você tinha acabado de largar o garfo e estava com a boca toda suja. É o famoso pego no flagra, tá? Mas é a única ordem de prisão que eu não preciso, e que seria, vamos dizer assim, até incompatível, não preciso de uma ordem escrita e fundamentada de uma autoridade judicial, tá? Quais são as situações flagranciais? Nós vamos ver, mas elas são aquelas previstas no artigo 302. Então, quando eu falo da prisão em flagrante, eu posso dizer que o seu conceito é essa privação da liberdade sem ordem judicial e dentro das hipóteses do artigo 302 do CPP. Mas quando eu falei lá da prisão cautelar, eu disse que a prisão em flagrante ela deixou de ser considerada uma prisão cautelar. Isso estou dizendo pela maioria da doutrina. Quando veio essa reforma, lá em 2011, começou a se discutir qual era a natureza, qual era a característica, a natureza jurídica de uma prisão em flagrante. Então uns falaram assim, não, ela continua sendo uma prisão cautelar. Outros vão dizer, não, ela na verdade, ela é um ato administrativo. Por quê? Porque ela é realizada por qualquer do povo. Ela é realizada pela autoridade, mas só vai ter a validade jurídica quando homologado pelo juiz. E daí convencionou-se, ou pelo menos a maioria apontou que a prisão em flagrante, ela tem natureza pré-cautelar. Por que ela é uma natureza pré-cautelar? Porque justamente ela é composta de dois momentos. O primeiro momento é da prisão-captura. Então a pessoa encontrada em flagrante, ela é capturada, conduzida à autoridade policial, onde lá verificada uma das hipóteses do artigo 302, será lavrado o flagrante. Só que só isso daqui não é suficiente para manter uma pessoa presa de forma cautelar. Vai precisar que o juiz homologue este flagrante, ele verifique que há todas as hipóteses legais, bem como os direitos e garantias constitucionais foram observados e que decrete a prisão preventiva ou temporária do indivíduo, desde que devidamente provocado. Ele não pode receber um flagrante e simplesmente decretar a preventiva sem que haja manifestação, provocação ou da autoridade policial ou do membro do Ministério Público. O que isso quer dizer, pessoal? Antes de 2011, uma pessoa quando presa em flagrante, se o juiz homologasse o flagrante e entendesse que a pessoa deveria continuar presa, ela manteria-se no cárcere em razão da prisão em flagrante. O fundamento era a prisão em flagrante. Depois de 2011, isso não acontece mais. O que vai acontecer é a pessoa está presa em flagrante, pré-cautelar. Por quê? Para ela se manter no cárcere, o juiz tem que ou decretar a preventiva ou a temporária. Por si só pelo flagrante, a pessoa não fica presa.
Então, ela é uma de natureza pré-cautelar, ela não depende de ordem escrita e fundamentada de uma autoridade judicial e também ela é considerada um ato complexo justamente por ser em 2 momentos e que poderá ser transformado em prisão cautelar desde que presente os requisitos. Tá bem? Então, essas 3 situações que eu acabei de dizer, elas são as características do flagrante. Então, ele é pré-cautelar, não depende de ordem judicial e será convertida em prisão preventiva desde que presente os requisitos do artigo 312 e artigo 313 do CPP. Tá bem? Então, essas são as características da prisão em flagrante. Tá? Por tudo isso que eu disse, que ela não é considerada uma prisão cautelar. Mas quando a gente fala de prisão em flagrante, nós vamos estar falando em convalidação judicial. Opa! O ato de o artigo, pessoal, 310 do CPP, ele traz o que nós chamamos de ato de convalidação. A partir do momento em que um juiz ele toma conhecimento de que um flagrante foi lavrado, tá? Ele tem 3 caminhos que ele pode seguir. Então, o primeiro caminho que ele pode seguir é relaxar a prisão em flagrante se ele considerá-la ilegal. Então, o artigo 310 vai dizer que ele pode relaxar a prisão em flagrante por ilegalidade. Toda vez que eu falar que uma prisão ela é ilegal, eu vou estar falando de um relaxamento, tá? O relaxamento ocorre quando a prisão ela é ilegal. Pode ser em flagrante, pode ser inclusive a preventiva, tá? Então o juiz, a autoridade policial tem 24 horas para comunicar ao juiz que uma prisão em flagrante aconteceu. Tá? Imediatamente eu tenho que informar a família do preso. Eu não, né? O preso tem direito a informar alguém da sua família. Mas para o juiz, eu tenho 24 horas para formalmente comunicá-lo que uma prisão aconteceu. Ele, então, conforme o pacote anticrimes nos trouxe, em 24 horas do conhecimento de uma situação flagrancial, ele deverá, durante a audiência de custódia, essa que foi a modificação, porque hoje a análise do flagrante comunicado a ele será feito, pelo menos a lei diz, será feito em audiência de custódia no prazo de 24 horas do conhecimento do flagrante. Tá? E nesta audiência de custódia, que tem o prazo de até 24 horas para acontecer, ele irá analisar se o flagrante ele estiver eivado de ilegalidade ou porque não obedeceu uma das hipóteses do artigo 302 ou porque algum ato fundamental daquele flagrante não foi realizado, como por exemplo, não foi expedida a nota de culpa para o flagranteado, não foi realizado o auto de constatação provisória de droga numa situação de tráfico. Isso daí, pode ver, não tem nada a ver com a situação de flagrante, mas é um ato obrigatório que a sua falta vai gerar a ilegalidade do flagrante. Ao gerar a ilegalidade do flagrante, o juiz irá relaxar a prisão. Isso, pessoal, não quer dizer que o juiz não possa decretar a preventiva.
se provocado. Então ele pode entender que o flagrante não obedeceu a uma fórmula legal, a uma hipótese, uma garantia constitucional. Contudo, né, se provocado, ele pode relaxar o flagrante e decretar uma prisão cautelar contra este indivíduo. Tudo bem? Mas o juiz pode entender que sim, o flagrante está perfeito do ponto de vista legal. Se está presente uma das hipóteses do artigo 302, todos os direitos e garantias fundamentais do indivíduo foram observadas, então ele irá homologar o flagrante. E no momento em que ele homologa o flagrante, ele terá dois caminhos que ele pode seguir. Ele pode conceder liberdade provisória ou ele pode decretar uma prisão preventiva. Aqui também pode ser temporária. Para ele, então, não homologa o flagrante por ilegalidade e relaxa a prisão. Flagrante lícito, legal, homologa o flagrante e concede a liberdade provisória. Aquela prevista no artigo 321 do Código de Processo Penal. Essa liberdade provisória, ela pode ser, vamos colocar assim, com ou sem fiança. Ou também com ou sem outras medidas cautelares diversas da prisão. Então, você vai lá no artigo 319, que traz, né, exemplos de medidas cautelares, e o juiz pode conceder a liberdade provisória para o indivíduo. Por quê? Porque não ficou demonstrada que ele se encaixa num dos fundamentos e requisitos do artigo 312 e 313, ou seja, não tem como decretar a prisão preventiva do mesmo, portanto, ele concede a liberdade provisória. E o juiz ele tem essa escolha. Ele pode decretar essa liberdade provisória com ou sem fiança, e ele também pode escolher com ou sem medidas cautelares diversas. Tá? Ou ele pode misturar com fiança e com medidas cautelares, sem fiança, mas outras medidas cautelares, e aí agora fica a cargo, a critério do juiz. Mas ele também, se devidamente provocado, porque isso já foi, vamos dizer assim, já colocaram uma pá de cal em cima disso, né? O STF já colocou, dizendo que o juiz, ao receber o flagrante, se presente os requisitos e fundamentos de uma prisão preventiva, ele poderá decretá-la sem problema, desde que devidamente provocado. Acabou a possibilidade do juiz de ofício fazer esta conversão, né, do flagrante e decretar a prisão preventiva sem que haja qualquer tipo de provocação. O que eu peço que vocês tenham atenção? O pacote anticrimes ele trouxe algumas modificações. A primeira, a análise para a convalidação judicial, ela será feita em audiência de custódia no prazo de 24 horas. Diz que se o juiz não realizar essa audiência de custódia neste prazo, né, então 24 horas ele tem para realizar. Passado 24 horas e ele não realizou, aí então vai haver a sua responsabilização pela criminal, administrativa e civil, pela não prática, pela não observância desta regra. Esse ponto em específico, ele se encontra suspenso, tá, pelo ministro Fux. Vocês sabem que algumas regras do pacote anticrimes, né, como o juízo de garantias, e neste caso aqui, ele está suspenso pelo juízo, tá? pelo tribunal. O que mais que ele traz dentro do artigo 310 que é importante vocês lembrarem? É o seguinte,
no caso da pessoa ser reincidente, integrar organização criminosa ou foi presa pelo porte de arma de fogo de uso restrito, ele está vedando a possibilidade de liberdade provisória. Tá? Então, o artigo 310 do pacote anticrimes trouxe esta regra, uma vedação à liberdade provisória. Pessoal, todas as leis, todas as normas que trouxeram uma restrição total à liberdade provisória foram declaradas inconstitucionais. Tá? Essa ainda não foi declarada inconstitucional, mas eu não vejo, pelo menos aonde eu trabalho, isso ser aplicado. Não com relação à organização criminosa, né? Mas principalmente com portar arma de fogo de uso restrito. Tudo bem? Mas está na lei, isso não quer dizer que ele é aplicado, mas vocês têm que saber o que o pacote anticrimes trouxe. Tudo bem, pessoal? Então, com relação à convalidação judicial, esses eram nossos apontamentos. Eu agradeço a atenção e aguardo vocês. Até já!